E começando mais um Nerdverso Cast, episódio 7 de Alien Earth, que eu confesso, sei lá, cara, queria ter gostado mais, sabe? Para um penúltimo episódio de temporada, eu esperava algo além, assim, ele foi meio enrolado. Lá pro final a gente teve muito plot twist, muita matança que eu gostei, sabe? A gente até comentou durante os podcasts passados que isso aconteceria, mas tu, Marcelo, o que tu achou desse episódio, desse penúltimo episódio de temporada? Eu tive essa mesma sensação. Achei que foi legal, mas eu acho que poderia ter sido melhor, sabe? Não me empolgou. Eu acho que, como um todo, essa temporada foi legal, mas não Legal. é, não é nada tipo, meu Deus, é a melhor coisa que eu já assisti. Eu acho que, de fato, o único episódio que eu me empolguei até agora foi o 5. Então, de 7 episódios até agora, só um de fato ter me empolgado. Esse foi tudo dentro daquilo que a gente já vinha falando. Esse é um episódio com mortes, ia ter uma pauleira ali entre a Prodigy e a Yutani. Então teve isso também, teve o xenomorfo ficando do lado da híbrido lá, porque ela tem a capacidade de conseguir se comunicar com ele. Eu acho que ficou muito bem feito em termos de efeitos práticos e CG. Só que foi uma história talvez um pouco tipo, um pouco arrastada, né? Então poderia ter sido um pouco mais rápido. Achei legal que no final tocou Queens of the Stone Age, a gente vai falar depois, mas segue aquele ritmo que a gente vinha falando, que eles estão fazendo uma linha do tempo, né, ao final, com bandas que começaram lá da década de 70, 80, até vir a década de 2000. De novo, a letra vai conversar, né, com todo episódio. Essa é uma nuance legal que teve na série. Isso é uma coisa que a gente não costuma ver tanto, assim, em séries, né. Mas, cara, no geral, é um episódio que não sei, terminou ele e eu fiquei tipo, mesmo com o plot ali no final, mesmo que tipo, meu Deus, o que tu fez? Eu fiquei tipo, sabe, beleza, tá? Não é nada, meu Deus do céu, cara, que absurdo, tá ligado? Então eu fiquei com essa sensação também, assim, mano. Né? Mas vamos então começar a análise pelo arco do nosso Slightly, né? O híbrido que escondeu o Arthur com aquele facehugger debaixo da cama. E eu entendo, né, que uma criança, quando tá desesperada, quando faz algo errado, é normal esconder assim a merda que fez. E sim, todo episódio eu vou elogiar o efeito prático que o Marcelo já mencionou aí. Cara, aquele facehugger, tu tentando puxar e ele apertando mais ainda, o rabinho começa a enforcar. Então, tudo isso é bonito. Mas esse arco eu achei meio trapalhões, né? Os dois híbridos andando com o corpo pelos corredores da Prod, enquanto o caos tá reinando lá dentro. E eu amo o pessoal que comenta nos vídeos, né? Eu até quero pedir desculpas. Semana passada, não sei o que aconteceu, que meu áudio ele saiu uma bosta, né? Parece que eu tava numa caverna no Afeganistão, sem internet, falando com o Marcelo aqui. Mas eu adoro que eles comentaram que o laboratório secreto ali, né, com aquelas várias espécimes mortais, ele tinha um duto de tubulação que cabiam duas pessoas. Essa tubulação ficava na parte de baixo, fácil acesso. Tinha uma gradezinha de alumínio que era só desencaixar, né? E então são essas conveniências aí. E o episódio já começa com o Arthur de baixo, lá no quarto do híbrido, né? Mas enfim, Marcelo, o que tu achou desse arco aí? Cara, esse eu acho que foi o mais arrastadão, assim. Nossa senhora, como arrastaram eles fugindo do negócio, cara. Então, mas é aquilo, a gente tem que lembrar deles enquanto crianças, né? E por isso, então, a gente vê claro, o híbrido com o Arthur ali, né, com o facehugger, eu também acho que isso ficou muito legal. Eu acho que de longe isso é a principal coisa dessa série, mas isso também não é surpresa, porque nós estamos em 2025, então eu acho que acaba sendo até meio que obrigação uma empresa dessa magnitude em 2025 fazer uns efeitos desse tipo, sabe? Eu acho que o que choca mesmo é a gente ver esse tipo de coisa na década de 70 e 80, né? Aí que é muito louco. Mas ainda assim, aquele facehugger ali tá muito legal, a forma com que ele ficava apertando o pescoço e tudo mais. Então é isso, a conveniência de roteiro, tu fica tipo, meu Deus, mas é muito fácil para tu estar dentro de uma ilha que é dominada por uma das empresas mais ricas do mundo, para fugir dela é relativamente muito tranquilo, assim, se tu for parar pra pensar, né? Então esse arco eu achei mais arrastadão, porque entre sair, né, o xenomorfo do peito do cara, entre eles encontrarem
as tropas da Yutani invadindo a ilha, nossa, vai um tempão, sabe? Vai um tempão. Então acabou que me tirou um pouco a atenção aí nesse sentido. Sim, algo que eu gostei, Marcelo, é esse plot twist, né? Que tudo foi um plano calculado pelo Kirsch, o sintético, é um cara frio, desculpa a redundância, calculista, né? Ele tá travando a sua própria batalha para mostrar que é superior ao Cyborg, que é mais inteligente ao Morrow. Então ele deixou rolar, né? Ajudou ali os dois trapalhões a contrabandear o corpo para fora do prédio, avisou que o jeito mais rápido é pelo elevador. E quem ouve o podcast, né? Pode ter. Antigamente, aí, não sei qual podcast que eu falei, que eu acreditava na lealdade do Kirsch. Claro, nós levantamos aqui possibilidades da trairagem, né? Mas, e esse episódio, pô, tem uma hora que o Boy Cavalier, ele trata o Kirsch que nem merda, né? É tipo o mordomo dele, ele é um trabalhador mesmo. Mas então, basicamente, a gente também comentou que ia acontecer isso, que a Yutani ia se aproveitar do caos para invadir a Prod, mas o Kirsch, ele estava contando com tudo isso para capturar o Morrow, atraiu o inimigo ali para dentro, né, Marcelo? Também pegou o Alien que saiu da barriga do Arthur. Então, tudo o Kirsch ali foi o craque do jogo, mas eu não duvidaria que a gente tenha um novo plot twist aí pro último episódio do Kirsch se tornando ali, né? Se tornou um herói pro Boy Cavalier, fez tudo perfeito. Então, o Boy Cavalier pode baixar a sua guarda e criar uma oportunidade tão perfeita para o Kirsch atacar o seu mestre, talvez até se aliar ao Morrow, né? Se aliar ao Cyborg aí. Não sei se isso vai acontecer, Marcelo, né? Mas vou deixar a possibilidade no ar, é. Isso seria talvez o maior plot do negócio, assim, né? Porque eu acho que esse é o arco mais marcante, no sentido de que tu não sabe dizer exatamente de que lado ele fica, né? Agora, no fim, eu acabei defendendo a ideia de que ele sim, ele é muito fiel. E naquele último episódio, quando eu via ele olhando pelas câmeras em silêncio, não sei, eu olhava para aquela cara de maldade dele e pensava, não, mas ele tá querendo esperar o momento certo para ferrar essa galera tudo aí. E aparentemente é o que ele fez, né? É aquilo, só se ele mudar muito agora, de forma muito surpreendente, assim. Até que seria interessante de certa forma, né? Mas talvez ver ele se aliar ao Morrow seria um pouco estranho demais, né? Agora, o que sobra pro último episódio, né? Isso que eu me questiono, porque aconteceu agora coisas aí que empurraram bastante a série pra frente. Tem um último episódio que nós vamos ter o quê? Uma tentativa de fuga, nós vamos ter a fuga funcionando, a morte do Boy Cavalier. O que vai acontecer? Porque a gente tem que lembrar que, como isso daí é uma prequel, na verdade, tipo, nenhum daquelas pessoas, nenhum daquela galera ali existe de fato, né? Eu não sei se pretendem fazer uma segunda temporada, então se não tiver uma segunda temporada, tipo, como é que fica então o processo, sabe? Isso tudo eu me questiono, cara. Então, eu acho que esse arco em específico do Morrow e do Cushing ali, ele tá sendo talvez o que mais dá um pano pra manga pro desenvolvimento de uma possível história. Sim, se não tiver segunda temporada, todo mundo tem que morrer. Né? É Sobreviver isso. um ou dois ali, talvez o Morrow, a Wendy. Mas, ô Marcelo, tu não achou meio. Eu achei meio zoado, porque aquela hora que os híbridos eles se escondem dos seguranças da Prod, eles olham pro corpo do Arthur e o corpo sumiu, né? Cara, pra mim foram 5 segundos. E quem é que em plena consciência se levanta, sai correndo, some? E como que o facehugger foi parar em cima de uma árvore, Marcelo? Não sei se isso te incomodou também. Na verdade, eu achei legal. Claro, pensando como aconteceu, é tudo, claro, tudo muito rápido. Mas eu achei legal sabe, aquela pegada meio predadora, assim. Ver ele Sim. em cima da árvore lá e tal, e descendo depois disso. Achei legal, mas claro, é super questionável também, eu entendo. Né? Mas vamos falar então do Boy Cavalier ali. Tu chamou a segurança especializada para tratar do assunto das moscas, né? Os caras chegaram com um bastãozinho elétrico, situação resolvida em segundos. Era só o Arthur fazer isso, né? Chamar quem entende do assunto. Tu já usou aquelas raquetinha elétrica, Marcelo, para matar mosquito? Porque para Eu mim é uma lembrei. das piores invenções. Para mim nunca funcionou, sabe? Nunca funcionou aquilo ali. É fácil tu se dar choque do que tu matar um mosquito com aquilo ali, sabe? Tu mata um e três te picam, né? Aham, é bem isso.
Mas, ô Marcelo, cada híbrido custa 6 bilhões de dólares, é muita grana, sabe? Mas a atenção do Boy Cavalier é no zoiudinho, é na ovelha. A gente tem falado aí durante os podcasts que talvez seja a criatura mais inteligente da série. E eu quero saber se os ouvintes, né, sabiam aí que as outras duas casas decimais do número pi era 1 e 5, porque o zoiudinho sabia. Me pergunto, Marcelo, se ele sabe mesmo que realmente o pi é a divisão ali, né, do comprimento do círculo, né, da bordinha, pelo diâmetro dele, e só para complementar, os outros dois números seriam 9 e 2, né? Eu, como professor de matemática, eu gosto de ver quando enfatizam assim a importância dela, que o pi é um número universal, que todas as formas de vida reconhecem e entendem ele. Mas convenhamos, Marcelo, né? O que vai acontecer no próximo episódio? O Zoiudinho vai resolver a fórmula de Bhaskara, será? Para provar para o Boy Cavalier que é um ser inteligente? Como é que o Zoiudinho conhece a matemática? Será que ele tinha aulas no seu planeta aí? Como é que ele chegou nessa conclusão? Ele é um autodidata, talvez? Sei lá. Mas, resumindo aqui para te passar a palavra, o Boy Cavalier quer conversar com alguém mais inteligente que ele. É o sonho dele, né? O sonho mais bosta de todos. E ele quer colocar o olho em um ser humano, talvez num sintético, mas é um ser humano, acho que para conectar com o cérebro ali. E ele falou para trazer o maluco que tira mofo, que a gente mencionou várias vezes que deveria ter alguma importância, apareceu muito nos 3 primeiros episódios. Se esse cara do mofo aí, ele servir somente como hospedeiro do Zoiudinho pra série, essa é a importância dele, cara, eu vou ficar meio decepcionado, Marcelo. Exato, eu espero talvez um pouco mais. Eu espero um pouco mais porque eu não sei se tu teve essa percepção, mas pra mim é um dos personagens mais marcantes que a gente tem ali, cara. É um bicho que tem uma inteligência que é muito elevada, assim. E a gente não sabe até que nível ele tem. Eu achei muito legal vendo o Boy Cavalier assistindo ele na câmera. A hora que o híbrido entra, ele dá aquela batida, né? Meio que para chamar as moscas, assim, mostrando que é tudo pensado, né? Ele olha tudo, mas ele nunca se manifesta, né? Ele lembra muito o bode do filme, a bruxa, que tá sempre, Bah, tipo, de olho, que tá, tipo, tá sempre acontecendo todas as coisas por culpa dele, mas ele tá sempre meio que focado e vendo tudo que tá acontecendo, ele não se mexe, ele fica só mastigando o capim, olhando para os lados e tudo mais. Então tem essa pegada meio macabrona, assim, se a gente for parar pra pensar no simbolismo, né, do bode, da cabra e tudo mais, né, nessas culturas mais místicas. Então, eu acho que esse acaba sendo talvez um dos elementos mais legais da série, até porque, querendo ou não, esse personagem, ele expande um pouco o universo, enriquece o universo, trazendo uma variação de alienígena ali, né. Então eu tô curioso também para ver até onde vai, até onde vai essa inteligência dele, o que pode ser feito com ela exatamente. Será que ele traz isso de outro planeta, traz isso de outro universo, ou ele aprendeu aquilo ali rapidão mesmo, observando ali? Então, cara, sempre que ele aparece eu fico muito curioso para saber o que vai acontecer. Eu acho o arco dele muito mais marcante, pô, não é nem arco, né? Mas eu acho que quando ele aparece acaba sendo mais interessante do que vários outros que aparecem ali. Eu prefiro muito mais ver ele do que ver os híbridos criança lá ah, chorando e tudo mais, sabe? com certeza, eu quero ver se ele vai contar sua história de vida, que, sei lá, só quero voltar pra casa, sabe? Tipo Só quero, ET, né? a minha missão é voltar para casa, por isso que eu tô tentando escapar daqui, tô observando tudo. Eu sou uma forma Tipo de ET. vida muito inteligente, vai trocar informações com o Boy Cavalier. Mas a nossa aposta final, Marcelo, tem que ser assim, ó. Boy Cavalier deve morrer aí, mas vai morrer como? Será que pelas mãos do Kirsch, do Morrow, do Xenomorfo? Ou será que o Zoiudinho vai se implantar ali no olho dele? Qual tua aposta? Cara, a minha aposta é que vai morrer todo mundo e vai sobrar só ele. E Só no o final vai. Zoiudinho. Só o Zoidinho na série vai acabar, vai ficar só ele olhando pra câmera, bem sério, assim. Então eu acho que vai sobrar só ele no final das contas, porque parece que tudo que acontece ali tem alguma coisa passa por ele, sabe? Querendo ou não, todo aquele caos que está sendo causado ali, meio que começou por ele, né? Então, com a morte do híbrido e tudo mais. Então, eu acredito não sei, seria legal também ver ele saindo do bode e indo pra e pegando ali um outro ser, né? Seria interessante ver ele caindo, sei lá, em cima do Kush, em cima do Morrow, alguma coisa assim, e dando um desenvolvimento mais aprofundado para esse arco.
Sim. Não E o Boy sei. Cavalier, Marcelo, vai morrer como? Como é que o nosso Pois é, mimadinho aí, o né? dono da Prod, será que o zoiudinho vai pra ele? Será que é um xenomorfo? Kirsch matará seu dono? Ele tem que Talvez ele morrer de tenha alguma esse lance, forma. né? Porque ele tem esse lance da inteligência, de conversar com um ser super inteligente. Seria interessante ver o Zoiudinho entrando dentro dele, né? Entrando e dominando o corpo dele, basicamente, tirando a autonomia dele. Seria interessante de ver isso. Ou pode acontecer a coisa mais clássica possível. O Boy Cavalier meio que acaba encurralando a Wendy, e aí o É. Xenomorfo aparece pra salvar ela e acaba meio que destroçando o Boy Cavalier ao meio, né? Então tem essa possibilidade. Porque é Alien, né? E eu acho que talvez nessa série o Xenomorfo ele tá sendo deixado um pouco de lado. Um pouco bastante de lado, na verdade. E talvez isso possa ser um problema pra quem é mais purista no processo, né? Porque querendo ou não, o Alien se baseia no Xenomorfo, né? Então eu acho que no último episódio ele vai ter um pouco de holofotes, ele vai aparecer mais, vai matar mais gente, vai deixar talvez um fio condutor para alguma outra história partindo das ações do próprio Xenomorfo em si. Perfeito, perfeito. Até o Andy talvez possa matar o Boy Cavalier depois que ela vai se revoltar contra os humanos. Eu só quero deixar mais uma vez minha reclamação. Não sei qual que é o problema da Disney Plus em colocar 98 propagandas durante o episódio. Às vezes é propaganda de 1 minuto e meio, sabe? Tira totalmente o tesão. Tu tá focado no esquema ali, daqui a pouco vem uma propaganda de um carro ali na bagatela de apenas na promoção de R$ 200 mil, sabe? Algo básico pro povo brasileiro. Eu não sei como eles não entendem que isso só irrita o público. Bota uma propaganda no começo e beleza. Depois tem propaganda da boneca lá da Baby Alive. Se eu vejo uma boneca dessas, Marcelo, eu tô no fogo, tá ligado? Primeira coisa que eu faço. Isso mata o desenvolvimento do negócio, porque tu perde completamente o fio da meada no sentido de que tu até desanima, sabe? Tem que dar aquela pausa. E aí, pô, nós aí sofrendo para pagar 30 pila por mês de mensalidade, os caras vêm fazer propaganda de carro de 200 mil, mano, sai fora, pô. Então isso realmente quebra um pouco a imersão do negócio, sabe? A quantidade abusiva de propaganda. Pô, cara, coloca, mano, os caras passando fome, porra. Coloca uma propaganda só no início lá e outra propaganda no final, então, se quer tanto colocar propaganda, se precisa colocar propaganda, mas isso realmente mata um pouco a imersão. Eu acho que isso é um risco de perder muito assinante até, cara, sabe? Então é uma coisa que tem que ser repensada, na verdade. Né? Deve ter uma pesquisa que está mostrando que o pessoal está se irritando tanto que eles estão assinando o plano mais caro para não ver propaganda. Deve existir isso aí, porque não é possível, sabe? É muito Mas caro. vamos pro arco da nossa protagonista, para nossa Wendy. Ela falou, né? Só vou sair com o meu irmão se eu puder levar meus amiguinhos híbridos. Mas eu não entendi, Marcelo. Ela procurou a Nibs, saiu com a Nibs e foda-se os outros dois híbridos que estavam carregando o corpo lá, né? No final ela queria sair com a Nibs, na verdade. Meus amigos híbrido até por ali, né? É só Nibs e tudo mais. Então, é aquilo. Ela tenta conversar com a outra lá, mas a outra já se vendeu completamente ao Né? boy, já tá, né? Então, assim, desde o início a gente vê que ela fica só puxando o saco deles e tudo mais, né? Então, eu achei até meio infantil. Claro, infantil é redundante, na Sim. verdade, mas eu achei muito estúpido da parte dela, simplesmente, tu promete pra mim que tu não vai falar pros outros que a gente vai fugir? Eu prometo. Então beleza. Vai, como assim, mano? Sabe como é que tu confia, como é que tu dá essa confiança toda pra uma coisa tão importante como essa, sabe? Sim, aí e tem aquela cena do cemitério que é meio desconexa ali, pô, mas pra tentar explicar, beleza, né? Todo mundo entendeu, cada túmulo é para uma das crianças humanas que foram transferidas para os seus corpos, e a Nibs ela chora ali, e depois o Joey ele tem o seu primeiro momento para refletir que já perdeu a irmã, algo que demorou para o Magrão entender, né? Então nesse episódio vão ter vários desses pontos aí que ele vai finalmente entendendo, você vai caindo a ficha. Acho que meio lento da parte dele, né, Marcelo? Semana passada, só, só dele ver a guria conversando com o xenomorfo, eu já tinha entendido a situação, né? Mas essa cena também serve para o Andy perceber que ela é alguém, é algo diferente daquela pequena Mercy que já morreu também, né, Marcelo? Exatamente. Então, é aquilo, eu acho que tem um desenvolvimento de personagem que demora muito. Então, tudo bem, foi legal aquela cena ali, quando mostra as lápides.
Eu achei, pô, cara, aquilo ali tu meio que confronta o personagem com a vida dele anterior a isso que ele virou, né? Eu acho que talvez o personagem que podia mais se tocar com aquilo não tava ali, que é a guria que bateu de frente com a Wendy lá, que ficou do lado do Boy Cavalier, né? Então eu Verdade. achei que ela poderia se tocar mais com aquilo. Os outros, na verdade, ficaram tipo, oh, que triste, tá, segue a vida, sabe? Então a Nibs ali, por exemplo, ela lembra o nome dela, né? Que ela tinha esquecido, tipo, esse é meu nome antes. A Wendy já, tipo, ela tem uma reação muito, sabe? Aí, tipo, já era, man, sabe? Tipo, segue. Achei uma nuance legal, achei, mas foi pra nada, basicamente. Foi só pra fazer meio que eles pararem pra dar tempo dos soldados chegarem perto, né? Então, não sei, eu também eu tive essa mesma sensação. Eu não sei o que pode surgir a partir disso, agora nesse momento, né? Então, eles seguiram em direção ao barco, e aí lá dentro da base a gente vai ter o Boy Cavalieri, o Cushing e tudo mais, notando que de fato eles fugiram e começa essa perseguição, na verdade, né? Mas é um grupo relativamente pequeno, realmente. Tipo, como, vou pegar os meus amigos híbridos para trazer junto comigo. Tá, mas espera aí, mano, quem é que vai? Vai dois? Vai três no máximo? Então, isso de fato que a gente questionou faz sentido, né? Tipo, mas eu acho que é só quem ela se aproximou mais, se a gente for parar para pensar, né? Aí os outros, cada um por si. Verdade. E a cena do Alien aparecendo e dizimando ali o pessoal da Prod, cara, é legal. A edição é meio caótica, cheia de cortes, mas sei lá, Marcelo, eu acho muito estranho a Wendy, ela ser mãe de pet, ser mãe de xenomorfo. Não é uma ideia ruim, mas não precisava fazer uma cena dela tocando a cabecinha do xenomorfo de novo, igual o Solúcio Banguela lá em Como Treinar o Seu Dragão, né? Parece o Chris Pratt no Jurassic Park, no Jurassic World, botando a mãozinha pra frente pra adestrar os dinossauros, sabe? Então, xenomorfo domesticado, obedecendo ordens da sua mamãe híbrida pra matar a seu favor ali, virou uma arma pra ela, cara, é estranho, Marcela, é estranho ao meu ver. Não sei se tu consegue me convencer que isso é uma ideia boa. Cara, eu não consigo convencer, porque eu acho que já me comprova normalmente que é estranho, né? Desde o primeiro momento que apareceu, eu já fiquei tipo, meu, peraí, cara. Quando ela tocou na cabeça do Alien e ficou tipo com aquela cara de, meu amigo, eu falei, não, calma aí, pô. Tem um limite também, sabe? Tu normalizar um contato com um dos bichos mais violentos do espaço agora tá aqui na Terra e tu vai lá e toca nele, vai fazer carinho na cabeça do bicho. Mas ele tem a capacidade de me comunicar com ele. Mesmo assim, cara, é um bichão super agressivo, tá ligado? Então, tem essa. Do nada ele muda. Do nada ele muda. Ele é um bicho, tipo, muito agressivo. Aí do nada ele tá deixando ser tocado. Eu fico, não, calma aí, mano. Como assim? Isso tá muito estranho. Foi muito rápido essa construção de laço, entende? Então, teve coisas nessa temporada que eu senti que a gente tem. A coisas acontecem ou muito rápida ou tendem a acontecer muito lenta. Como esse lance do rápido foi muito questão do xenomorfo, ou muito lenta, como o arco daquele primeiro lá que tá carregando o corpo com o buraco, esqueci o nome dele agora. Mas O tem Slide, né? arco. Isso, exatamente. Tem arcos ali que, tipo, sabe, eles não andam no mesmo pacing. Tem aquele negócio de um muito rápido, muito lento. É difícil ver o arco na média, né? Sim, e a gente culmina o final desse arco aí da Wendy e seus amigos e do irmão e da híbrida ali da Nibs. Eles vão embora, tentar ir embora de barquinho da ilha e dá errado. Eu não sei se os soldados ali se tocaram no papo do Joe da semana passada dele falar que queria ir embora de barco, né, fugir do lugar, ou se foi talvez a Curly, que foi uma X9, que foi lá chorar nos braços da psicóloga, talvez ela contou. Eu acho que foi os soldados mesmos que entenderam que o Joe deu muito na cara que queria fugir, né? Mas eu adorei a violência, né, cara? Totalmente sem sentido o soldado arrancar o bicho de pelúcia da Nibs, né? O senhor morango ali, jogar na água, o cara totalmente maluco, né? Mas daí ela mostrando a força do híbrido, arrancando a mandíbula, nossa, isso é show. Essa violência foi legal demais. Eu já parto do princípio de que teve a X9 foi a Curly, né? Então acredito que ela tenha dado tudo as letras ali.
Então, claro, já era algo que a gente esperava que fosse acontecer, não foi nada de surpresa, né? Tipo, os caras iam subir no barco e iam sair andando com, sei lá, né? o sol no Acabar a horizonte, série. acabou, exatamente. Acabou a série e é isso. Mas não, então eu acredito que agora no próximo episódio, talvez nem se fale disso. Como que se descobriu? Né? Ou É, vá se vazar que a guria lá que tava deitada no colo da psicóloga lá foi lá e entregou para ela, falou: "Ah, vou te contar um negócio aqui e tal, que eu fiquei sabendo". Ela foi correndo lá, avisou o Borca Valera em troca de aceitação pro cara, né? Então isso pode acontecer. Mas realmente a cena da Nibs pegando o soldado pela mandíbula e arrancando, jogando, mostra a força do híbrido e eu achei uma violência massa típica do Alien mesmo. né? E eu te falei semana passada que estamos vendo uma série da Disney Plus que possivelmente a perda da humanidade da Wendy não seria pela morte do irmão, né? Eu acho que eles vão arregar, né? Que eles ainda não vão ser ousados, mas eu rezo pra que, sei lá, a Wendy mate o próprio irmão, tá ligado? Mas é Disney. Disney a gente não pode esperar muita coisa, e não sei, talvez eles só mostrem a Wendy traindo ali o irmão, assumindo de vez o seu lado mãe xenomorfo aí, mas eu quero ver mortes nesse último episódio. Mas, cara, essa cena final foi muito boa, foi a melhor cena do episódio aí, porque existiu uma traição, Marcelo, né? O Joe, ele escolheu ali o lado dos humanos, é onde tá a lealdade dele. Ele atirou na Nibs lá para proteger a amiga, a namorada ali, e agora acabou de vez essa lenga-lenga de vamos ser uma família feliz fora dessa ilha aqui. Acabou os irmãos ali, Marcelo. Esse ato dele meio que rompe completamente qualquer tipo de ligação que ele tinha com a Marcy, né, que é a irmã dele de fato. A Wendy é uma coisa que ele quer que seja a irmã dele, mas não é. E aí, quando ele resolve ficar ali do lado e a Nibs acaba perdendo a vida dela por causa disso, no fim a gente vê o olhar de ódio da Wendy olhando para ele, falando: Meu, o que que tu fez? Ali rompeu oficialmente a relação entre os dois. Então, assim, é impossível manter agora uma relação. Agora resta saber se vai ser baseado na morte, essa separação oficial deles, ou se ela, por algum ato de compaixão, vai meio que deixar ela embora, mas ela vai ficar para fazer uma matança lá da galera da Yutani e também a própria galera da Prodigy e tudo mais. Né? Então agora, se ela vai deixar o irmão sair ou não, aí é outra história. Eu já não sei se eu coloco muita fé nessa história. Eu acredito muito mais fácil que ela acabe talvez matando ele, meio que selando a caminhada dela pro lado híbrido da força, né? Aham. E assim, acabamos o episódio aí com a música que o Marcelo já falou, né? Do Queens of Stone Age, o álbum de 2002, né? A música Songs of the Dead. Então, é nossa teoria que cada episódio vem uma música mais recente, continua certa. A tradução do título ali é Canção para os Mortos, de estudo sobre esse final aí. E ainda não acertamos qual é sempre a banda do próximo episódio, né? Não sei se vai vir banda mais conhecida, sei lá, Muse, Arctic Monkey, Linkin Park, System of a Down, tem uma pegada mais pesada talvez, podem ir para um lado bandas mais desconhecidas, sei lá, Deftones, Gojira, sei lá, Marcelo, tu tem algum palpite aí porque a gente não acerta as bandas ainda. Eu pensei que de repente eles, como eles estão trazendo coisas mais modernas, eles têm pulado geralmente uma década. Eu acredito que eles vão trazer coisas lá de 2011, 2012, então talvez eu acredito que eles peguem coisas mais voltadas talvez pro metalcore da vida ali, a Day to Remember, ou pode ser um bagulho meio Mastodon, pode ser até um Gojira, Mastodon. sabe? Um Gojira, de repente, o Gojira cairia muito bem, inclusive, sabe? Então acho que a minha aposta seria mais ou menos alguma banda que tava muito em alta nessa época, entre 2011, 2012, 13 ali. Eu acredito que, cara, se eu tivesse que apostar, óbvio que é praticamente impossível, assim, mas eu acredito que eu colocaria um Gojirão. Seria massa demais ver um Gojira ali. Ó, então, estamos alinhados aqui com o pensamento, Marcelo. E falando da música do episódio, é tipo uma reflexão sobre a mortalidade, que a vida é uma preparação para a morte, por isso a gente tem que aí, ó, viver intensamente. A morte atinge todo mundo, não depende de estilo de vida, de crença. E eu vejo muito o paralelo da Wendy e do Joe, né? Porque a Wendy queria matar todo mundo, queria chamar lá o xenomorfo, o irmão botou a mãozinha na boca dela. Ela queria a carnificina. Enquanto o Joe, ele quer controlar essa situação das mortes, ele
quer evitar as mortes, Marcelo. Então os irmãos, eles estão indo para lados opostos mesmo, tá ligado? Não, já era, não tem mais relação. A morte ali meio que selou o destino dos dois, ele vai para um lado, ela vai para o outro, a irmã não existe mais e fica simbolizado isso na lápide. Quando ele vê a lápide da irmã, ele tem que notar que na real ela tá ali. Aí, aquilo ali que tá na Wendy já não é mais a irmã, cara. Ela vai aos poucos começar a cair pro lado, e até porque é a mentalidade de uma criança que nunca vai saber lidar com esse tipo de coisa. Então, cada dia que passa, eles só se separam mais. E eu acho que agora o último episódio sela essa separação, mas com certeza eu ainda defendo a morte dele, né? Ele possivelmente vai morrer, talvez pelas mãos dela, inclusive, né? Mostrando que ela vai sim cair pro lado híbrido do negócio, e de lá ela não sai. E aí ela vai ter também a morte do Boy Cavalieri e tudo mais. Tem muitas coisas que podem vir a acontecer, que se construiu ao longo da série, que ficam meio em aberto pro último episódio. E isso é legal até certo ponto. Então, eu só me pergunto se vai selar tudo a ponto da gente não ter uma segunda temporada, porque até então acho que a gente não teve notícia ainda de ter o desenvolvimento de uma segunda temporada. Então tudo pode acontecer, né, nesse episódio. Mas eu, sinceramente, acredito que não vai ter muito episódio para uma segunda temporada, até porque o Ridley Scott já falou que ele está pensando em fazer uma nova prequel, né? Aí eu acho que fica um pouco demais daí, né? Nós já temos Prometheus, agora tem essa série, e aí mais outro prequel, tá, calma aí, sabe? Então eu acho que talvez uma temporada já tá de bom tamanho, o que seria interessante para se concluir tudo no próximo episódio, um episódio de 1 hora para fechar todos os arcos. Vamos ver, é isso que eu aposto, né? Não, o Ridley Scott tem que se aposentar. Não, velho tá caduco. Descansa, tá ligado? Mais uma prequel, né, cara? Né? Entrega lá pro. Foi o Fed Álvares que fez o último, o Alien Romulus, não esqueci o nome do diretor. Entrega Cara pro bom demais, maluco. cara bom Deixa ele demais. fazer. Deixa nas mãos de quem tá afim, que tá com tesão, sabe? E eu até gostaria que Alien Earth se virasse uma antologia, cada temporada mostrasse novos personagens, novas histórias aí, tá ligado? Daí acaba essa história aí dos híbridos, não aguento mais. E a Wendy é uma criança mimada, né, Marcelo? Ela é uma criança com muitos poderes, ela não aceita o não, se não é do jeito dela, ela fica putaça, tá ligado? Tem que ser do jeito dela. Uma criança com poderes acontece isso. Não teve ali uma educação do Boy Cavalier depois que virou híbrida. E pro último episódio é isso, ó. Será que o Kirsch vai unir forças com o Morrow? Será que ele vai trair a Prod? É uma pergunta. A Wendy, será que vai se unir ao Xenomorfo para destruir a Prod? Será que ela vai querer matar todo mundo aí? Vai querer viver como mãe de pet na Terra do Nunca? A gente nunca soube que aconteceu essa história aí. E para finalizar, o Zoiudinho, né? Vai escapar? Será que vai voltar para casa? Para as suas aulas de matemática? Será que ele vai falar e o que será que ele vai falar pro Boy Cavalier, né? Essas são as questões para o último episódio, as questões principais, né, Marcelo? As questões principais, tem muita coisa para acontecer, tem muita coisa para desenvolver, e dependendo da forma, se fizer certinho, bonitinho, pode ser um baita episódio. Dependendo do jeito que for mostrar, pode vir a ser um baita episódio. Então, não sei se eu aposto muito nisso não, porque o desenvolvimento da série não foi nada maravilhoso, não foi ruim, mas é aquilo, não passa do bom. Não passa do bom, e eu quero que talvez esse último episódio sirva para elevar um pouco a qualidade. Tipo, não, foi um negócio muito legal o final da série. E tomara que role isso. Vamos ver. Perfeito. Então, para finalizar o podcast, quero deixar um convite para vocês para fazerem parte do Clube Nerdverso, porque é um jeito de vocês ajudarem financeiramente a gente aqui a manter a qualidade dos podcasts, dos vídeos do YouTube. Tem 3 níveis ali, a partir de R$ 4,90 vocês já entram no nosso grupo do Whats. Pô, todo dia falamos de séries, de filmes, indicações. O assunto Alien Earth continua por lá, muito mais além, todo mundo falando das suas teorias, o que achou do episódio. E quem entra no primeiro nível já concorre toda semana a ingressos de cinema. Os outros níveis dão direito aí ao prêmio do mês, que esse mês é um box da Petico aí para quem tem pet em casa, né? Tudo a ver com xenomorfo, né, Marcelo? Então, meio que se conectou as ideias, né? Pode ser um bichinho de pelúcia pro xenomorfo brincar em casa, né? Uma comidinha para ele comer ali. Mas é isso, gurizada, é isso. Façam parte do Clube Nerdverso. Semana que vem estaremos aqui, último dia que Marcelo vai acordar cedo, vai estar muito feliz, vai comemorar, vai falar bem do episódio, né, Marcelo? Tomara, cara, coisa boa, velho. Vai, o último episódio. Acordando 5 horas da manhã.
Né, e depois voltaremos, ó, com certeza para falar da série do It, porque daí It, mais uma serinha de terror aí, mais um dos monstros icônicos do terror, né, Marcelo? A gente pode fazer um podcast de personagens icônicos do terror. Alien e It tem que ter, Com certeza eles vão estar no meio. É um bicho icônico né? demais. Mas é isso. Nos encontramos semana que vem aí para falar do último episódio de Alien Earth. Tchau, tchau, pessoal.